Mas agora, assunto pujante aqui no nosso país, notícia quentíssima. Lindor Araújo, em nome da Procuradoria-Geral da República, informam Gabriela Coelho e Gabriel Irabaase, entraram com um recurso no Supremo Tribunal Federal, pedindo que a Corte não só anule a operação contra os empresários bolsonaristas que, num grupo de mensagens, teriam, segundo o portal Metrópolis, informação não confirmada pela CNN, mas que depois foi admitida em termos, pelos advogados dos envolvidos, nesse grupo, eles teriam, alguns, inclusive, cogitado ou tratado a respeito da necessidade ou da possibilidade de um golpe de Estado ser mais vantajoso para o Brasil do que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Alexandre de Moraes, depois que as mensagens vieram a público, autorizou, com base num pedido da Polícia Federal e também de senadores da oposição, notadamente o senador Randolfo Rodrigues, uma operação de busca e apreensão e bloqueio de bens desses empresários para entender se eles estavam financiando, se além da retórica ou se havia ali financiamento de atos antidemocráticos. Lindor Araújo vai hoje, então, ao Supremo Tribunal Federal pedindo, a anulação da operação, 2, o trancamento da ação, ou seja, que ela pare de tramitar no Supremo, e 3, que ela seja enviada para a primeira instância. Quais são ali, claro, os argumentos de Gabriela Coelho e da Gabriela Coelho, não. Quais são os argumentos de Lindor Araújo que a Gabriela Coelho traz para a gente aqui no CNN 360, O que Alexandre de Moraes argumentou para autorizar a operação policial? O fato de que 2 dos empresários, 2 dos 8 empresários que foram alvos dessa batida da PF já eram investigados no inquérito que apura a organização, o financiamento e a disseminação de mensagens falsas para levar as pessoas a atos antidemocráticos. Aí, a Lindor Araújo diz, o simples fato de 2 empresários investigados no inquérito dos atos antidemocráticos das milícias digitais também estarem nesse grupo, num contexto fático e temporal distinto, não é suficiente para que possam ser investigados perante o STF, dizendo o quê? Que o foro não é o Supremo, deveria ser a primeira instância. Ela faz diversas críticas à decisão de Alexandre de Moraes, que embasou a operação contra os empresários. Ela diz, o eminente ministro Data Vênia, que é mais ou menos assim, eu vou pisar no seu pé, desculpa em linguagem jurídica, violou o sistema processual acusatório na medida em que decretou medidas cautelares, ou seja, a busca e apreensão e o bloqueio de bens, sem prévio requerimento do titular da ação penal, ou seja, eu não pedi, por que você foi lá? E até mesmo da autoridade policial, dizendo aqui que Moraes autorizou medidas que foram pedidas por senadores da oposição e não pela própria PF. O ministro, quanto a isso, já se manifestou de maneira cristalina. Ele diz, sim, o MPF tem o mando da acusação, ou seja, denunciar alguém se tornar réu por um crime. Isso só pode acontecer se o MPF ou o Ministério Público nos estados pedir. Se não, não tem acusação formal, não tem denúncia, não tem investigação, não tem réu, na justiça. Agora, investigação, a polícia faz. O delegado que preside o inquérito define quais são os rumos. E isso não tem nada a ver com o que a PGR está falando. Ela não pode impedir que se investigue. Ninguém foi acusado formalmente até agora. Ninguém. Ela não pode impedir que se investigue para saber se depois ela vai querer ou não acusar. Para finalizar, ela diz o seguinte, não se afigura, ou seja, não se deve considerar admissível busca e apreensão e todas as demais medidas. O grande problema aí é que eles tiveram os bens bloqueados, sejam as primeiras diligências apuratórias quando, na verdade, somente são reservadas a um estágio mais desenvolvido. Ou seja, ela está dizendo, partiu já fazendo busca e apreensão. A PF pede a busca e apreensão dos celulares exatamente alegando que havia risco de, uma vez que as mensagens se tornaram públicas, o portal Metrópolis, o Guilherme Amado noticiou, havia risco, disse a PF na representação, delas serem apagadas, do material ser apagado e de haver ali obstrução das investigações. E, de novo, 2 empresários já eram investigados há 3 anos
pela Polícia Federal. A vice-procuradora, gente, a Gabriela Coelho traz isso aqui, junto com Gabriel Irabazi, ela chega a dizer o seguinte, ela questiona a veracidade dos diálogos trazidos no Portal Metrópolis. Até agora, nenhum advogado dos investigados, dos alvos da operação, suscitou essa hipótese. A procuradora vai além do que a própria defesa já disse. Olha o que ela escreve. Há aplicativos que simulam e criam conversas de WhatsApp com inserção fictícia de nomes dos participantes e do próprio conteúdo das mensagens. Aí ela percebe, né, o que ela está insinuando com base no mais absoluto nada, não tem indício disso até agora. Não se está afirmando que é o caso dos autos, já que depende de averiguação, mas trata-se de hipótese factível e que deveria ter sido levada em conta pelas autoridades competentes. Ou seja, vai que alguém, né, forjou, aí é melhor não pegar, não checar. Na verdade, o que a polícia está produzindo agora, e isso é informação nova para você que está aqui, é um laudo sobre essas conversas, exatamente para se ter a prova do que é legítimo e do que não é, com os telefones dos investigados em mãos. Eu vou trazer informação para vocês porque já consegui acionar aliados do ministro Alexandre de Moraes, já consegui acionar ministros, no plural, do Supremo, enquanto a gente falava aqui sobre esse assunto, e trago o bastidor. Antes eu quero a análise dele, meu muso do catete, cor de lavanda, maravilhoso. Vamos cestar lá em cima. Vem para cá, Leandro Rezende. São 102 páginas, me contou a Gabi Coelho, de argumentação, na qual Lindor Araújo extrapola o que vem pedindo até agora, inclusive a defesa dos investigados, suscitando teses sem amparo fático, como é até aqui o caso da invenção de mensagens. Isso não foi apontado, não aparece em momento algum, e é exatamente para suprir essas dúvidas que você tem a apreensão do celular e a produção de um laudo pericial sobre o que é autêntico, e aparentemente até agora ninguém disse que não falou o que foi dito pelo Guilherme Amado. Mas isso é mais um episódio de Procuradoria-Geral da República versus Supremo Tribunal Federal. E para quem acha que isso é só com o ministro Alexandre de Moraes, ontem quem deu uma canelada no Augusto Aras foi a ministra Rosa Weber, que vem a ser ninguém mais, ninguém menos que a próxima presidente do Supremo. Leandro. Dani, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Acho que um ponto que é importante a gente destacar é o fato de a própria Polícia Federal, quando pede essa operação de busca e apreensão, usa como argumento algo que a Lindor Araújo coloca em dúvida agora, que é justamente o fato de quando as reportagens vieram à tona, os empresários alvo dessa operação de busca e apreensão não terem negado o conteúdo das mensagens, né? Então, ali já fica um registro de que, inclusive, a Polícia Federal diz que precisava agir justamente pelo fato de os empresários não terem se manifestado, negado o conteúdo ali, que é um conteúdo ali de pedir intervenção, de um conteúdo antidemocrático dessas mensagens. A PF aponta isso. Os empresários não disseram que não falaram isso, ou seja, a PF precisa agir, e a atitude que a PF fez foi pedir essa operação de busca e apreensão autorizada lá pelo Supremo Tribunal Federal. Acho que a questão de fundo, Dani, que você coloca é central para o momento que o país está vivendo, de mais uma vez a Procuradoria-Geral da República estar falando uma língua e o Supremo Tribunal Federal está falando outra, né? A gente teve essa decisão da ministra Rosa Weber ontem muito dura para cima do Procurador-Geral da República, e agora mais uma manifestação, dessa vez do outro lado, né? Da PGR, criticando métodos do ministro Alexandre de Moraes, o que também não é uma novidade. Isso em outros momentos da própria Lindora para cima do Aras, do Alexandre de Moraes, isso também já havia acontecido. E aí ela coloca esses aplicativos que simulariam e criariam conversas de WhatsApp como uma possibilidade. Enfim, internet, tudo é possível, mas no exame inicial do caso que a Polícia Federal fez, a gente detalhou aqui no 360 há algumas semanas, nada perto disso aparece, de possibilidade de que essas conversas tenham sido simuladas e, de alguma maneira, repassadas ao Guilherme Amado, mas é uma linha aqui que a vice-procuradora, né, Lindor, ela coloca para questionar essa operação contra os empresários, Dani.
Trago informação para você que está assistindo o CNN 360. Quero agradecer sua audiência aqui conosco nesta sexta-feira de muita notícia no Brasil e no mundo. Eu conversei com pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes e conversei com integrantes do Supremo Tribunal Federal que, por óbvio, também conhecem o trabalho e a batuta do ministro Alexandre de Moraes. Quem está próximo ali garante que, primeiro, os argumentos utilizados por Lindora, de novo, nessa ação de 102 páginas, já foram refutados pelo ministro em outras tentativas da Procuradoria-Geral da República de afastar ou travar investigações contra o presidente e contra aliados de Jair Bolsonaro. Boa parte dessa manifestação da Procuradoria-Geral da República, me dizem integrantes do Supremo Tribunal Federal, já foi refutada, tanto em votos do ministro Alexandre de Moraes, como nas manifestações de outros integrantes que apontaram que não cabe à Procuradoria-Geral da República virar uma espécie de fiscal das investigações que ocorrem no país, como mera espectadora apenas dos fatos que são denunciados, que vêm a público e os quais ela não abraça. Mas as pessoas que são próximas ao ministro Alexandre de Moraes dizem o seguinte, né? Que pelo que o conhecem e com base nas manifestações anteriores que ele já fez, as investigações seguirão normalmente. Ele tem data para analisar esse pedido da Procuradoria-Geral da República? Não. E quando é que o ministro Alexandre de Moraes, segundo pessoas próximas e integrantes da corte, deve se debruçar sobre o que pede a PGR? Anulação da operação e trancamento da investigação contra empresários bolsonaristas, quando o laudo pericial das mensagens que foram obtidas pela PF nos telefones dos empresários, todas as mensagens, quando esse laudo pericial ficar pronto, só aí é que o ministro teria base para decidir se realmente cabe ou não cabe o congelamento de uma investigação desse porte.